pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Papai do Céu possa estar nos abençoando grandemente. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no dicionário bíblico, o significado da palavra virgem. Esse é o vídeo parte 2, né? O parte 1 já foi feito, traz umas informações importantíssimas com relação a essa palavra virgem. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 991 19 24 21, irmão Alex. Lembrando que na comunidade, né, do canal, eu estou colocando material lá, vídeos relacionados, falando sobre o casamento, beleza? Dá uma olhadinha lá, tem informação muito importante que eu estou gostando bastante. Então vamos lá, dar continuidade. A palavra virgem no dicionário bíblico. Lembrando que esse é o parte 2, beleza? Vamos continuar então. No Novo Testamento, a virgindade aparece como um ideal ascético. As recomendações explícitas desse ideal não são numerosas. A tradição cristã se baseia tanto na vida de Jesus e no seu nascimento virginal. Segundo Maria, né, nos evangelhos, você observa lá que Maria ela foi prometida a José, ela foi o que? Separada, né, para José. Eles iriam se casar, então eles não tinham contato. O povo daquela época, eles se encontrava, né, era separado para quê? Para que, você vai ser prometida para aquela pessoa. Porque eles viam uma família, né, via que aquela família era estruturada, era uma família que temia principalmente o Criador, né? Então, nós podemos pegar nos dias de hoje também. Por exemplo, orienta seu filho, orienta sua filha, para o quê? Para que eles venham se tornar puros e que eles venham se entregar somente para o seu marido. Isso aí é algo muito importante, né, que infelizmente a nossa sociedade, televisão, filme, novela, está tudo contrário, né, o que é ensinado aqui na tradição bíblica, né? Então é importante nós passar as informações corretas para os nossos filhos. Vamos continuar. Jesus recomenda a virgindade somente em Mateus capítulo 19, verso 12, que ele estava falando com relação ao eunuco, né? A ideia é proposto explicitamente por Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso do 1 ao 8, e do verso 25 ao 38, fala muitas informações com relação à virgindade, com relação ao casamento. A recomendação é feita pessoalmente em seu nome. Não recebeu nenhum mandamento do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 25. A recomendação é baseada sobre as angústias presentes. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 26, que Paulo não define, e sobre as dificuldades da vida, da divisão das próprias preocupações. 1 Coríntios capítulo 7, verso do 32 ao 34. É bastante improvável que a expressão angústias presentes se refere ao juízo escatológico iminente, visto que não aparece-lhe para definir este juízo. A virgindade é recomendada por causa das angústias presentes, como parte de uma recomendação mais geral, que ninguém troque o próprio estado de vida. Não basta isso. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 29 ao 31, é implícito certa insistência escatológica, com a iminência escatológica do juízo. Domina em geral o pensamento paulino. A figura deste mundo passa e as exigências do matrimônio se acrescentam às dificuldades de servir o Criador, que está em 1 Coríntios capítulo 7, verso do 32 ao 34. Esta recomendação, Paulo é bem consciente disso, vale somente para alguns. Para que a maioria dos cristãos, das pessoas que seguem o Messias, o matrimônio não é somente legítimo, mas necessário. Então, para certas pessoas,
é necessário se casar, né? Para que a pessoa não venha ficar, né, tendo relação sexual com pessoas, fica com um, depois fica com outro. Isso danifica, né, conforme eu falei no vídeo passado, o cérebro da pessoa. A pessoa, ela futuramente ela não vai conseguir ter um relacionamento saudável por causa disso. Que está em 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 2 ao 9 e do 38 em diante. O significado de 1 Coríntios, capítulo 7, verso do 36 ao 38, é ambíguo. O homem e a virgem de que se fala nesta passagem são interpretadas por alguns como a virgem do seu pai, por outro como a virgem e seu noivo, e por outro ainda como a virgem residente na casa de um homem, que se empenhou em proteger a sua virgindade. Na primeira hipótese, pressupõe que a virgem não seja livre em decidir o próprio do matrimônio, mas é dada como esposa por seu pai. Tem algumas hipóteses dessa forma, você vê isso. A segunda hipótese implícita na recomendação de um noivo ou mesmo de matrimônio virginal. A terceira hipótese pressupõe uma antiga prática cristã que tornava possível a uma jovem deixar a casa do pai, evitando assim ser dada como esposa. Como a mulher tinha realmente ela poderia escolher, né? E residir onde pudesse conservar a própria virgindade. A virgindade nos homens é louvável em Apocalipse capítulo 14, verso 4, enquanto cria um vínculo especial de união com Jesus, né? No caso aqui com Yahushua. Então, só traz essas informações, mas se você for fazer uma leitura da Bíblia hebraica, você vê que, um exemplo, quando um servo de Abraão foi lá na família, nos familiares dele para pegar uma esposa, né, para Ismael, você vê que a menina quis ir, né? Ela teve, vamos dizer, escolha de querer ir para conhecer o noivo, no caso, que ela nunca nem viu, né? E ficaram juntos e foram muito felizes, tiveram filhos e tudo. Então você vê que a mulher, ela normalmente tinha esse desejo de ser mãe. As mulheres, elas tinham esse desejo de casar, né? Que nós vemos hoje que a sociedade está ensinando tudo o contrário, principalmente a mídia. Nós temos que tomar muito cuidado para que os nossos filhos não sejam influenciados, né, com esses ensinamentos pagãos que é disseminado aí em todos os nossos meios, né? Nós temos que sempre ensinar que o casamento é algo divino, que família é algo super importante, né? Isso nós devemos ensinar para os nossos filhos. E principalmente a virgindade, né? Que conservar puro, né? Conservar limpo, sem ter relação sexual com outras pessoas, isso é super importante, né? Então você vê nos dias atuais, isso aí é algo, vamos dizer, raríssimo, né? Mas existe mulheres, existe homens que buscam pureza e só vai ali se entregar para a mulher no casamento, né? Parabéns, né, para esses homens, para essas mulheres que buscam pureza para poder estar se entregando, né, para o seu futuro marido ou para sua futura esposa. Isso aí é algo de louvável, é algo que nós devemos mesmo louvar o Eterno por isso. Beleza? Então tá aí mais uma palavrinha, que o Eterno Criador possa estar nos abençoando grandemente, e um abraço do irmão Alex.